muito polêmico, ainda mais porque ele está trabalhando com um documentário, o documentário dele é totalmente parcial. A gente está falando de Capitalismo, uma história de amor, depois de Fahrenheit 11 de setembro, depois de SOS Saúde. É a vez do Michael Moore atacar o capitalismo nos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que no Fahrenheit 11 de setembro ele atacou o que aconteceu depois do ataque terrorista de 11 de setembro, ou seja, aquela cena clássica que todo mundo lembra do George Bush numa escolinha na Flórida, enquanto os aviões estavam caindo em Nova York e um assessor falava para ele, ele ficava com aquela cara de paisagem. O que eu vou fazer, né? Então, ele aproveitou essa imagem e fez um filme em cima disso, né? Agora, no Capitalismo, uma história de amor, ele está contando a história essa história de amor entre o capitalismo, o americano e o capitalismo. E quando esse amor quebra, né? Como foi o colapso da bolsa, a bolha da internet. Então ele pega todos esses exemplos para mostrar, na teoria dele, que o capitalismo ele permite a corrupção, que ele permite instituições podres, falidas, e ele derruba famílias, etc. e tal. É sempre muito importante dizer, tomar muito cuidado quando vê um filme do Michael Moore, porque é muito enviesado, ele só vê um lado da história e faz uma... Ou seja, o que a gente pode dizer... Ele não é imparcial. Nem um pouco. A gente, na verdade, ele faz uma ficção, inclusive. A gente chama de documentário, mas é uma pura ficção, né? No SOS Saúde, por exemplo, que ele atacou o sistema de saúde americano, que realmente é um dos piores sistemas de saúde do mundo, né? A gente sabe. Mas ele só ouviu as pessoas que atacam o sistema de saúde, não ouve as pessoas que falam, não, tem o lado bom, etc e tal. No final das contas, Kátia, por que é uma boa dica? Porque, apesar de ser um filme com um tema pesado, é tão divertido. É divertido? É tão divertido que, uma vez que você aceita essa maneira do Michael Moore de fazer documentário... E não toma como sendo a única verdade. Não toma como sendo a única verdade. É divertidíssimo, porque a cena do SOS Saúde que eu me lembro, ele pegou um barco e foi de barco para Cuba com umas pessoas que tinham bronquite, tinham doenças graves, porque em Cuba o sistema de saúde funciona. Então você via esses doentes todos viajando num barquinho até Cuba. Era uma coisa... Se você não saindo dos Estados Unidos para Cuba. Exatamente. Mas se você não leva a sério, você dá risada, porque é muito engraçado, né? A maneira como ele conta as histórias. E aqui ele entrevista senadores, ele entrevista empresários, entrevista pessoas, o povo que perdeu tudo, né? Com esse colapso da bolsa, esse desastre que foi as hipotecas nos Estados Unidos. Enfim, antes de mais nada, é bom dizer que o Michael Moore é divertido. Então vale a pena ver com toda a parcimônia. Parcimônia, exatamente. Mais uma sugestão em DVD que você acha assim que vale a pena? Olha, a gente tem uma coleção chegando agora, na verdade não é um DVD, mas são vários, se eu não me engano passa de 15 aí. 15? The Hollywood Collection, exatamente. Uma coleção de Hollywood com o intuito de fazer biografias dos grandes astros de Hollywood, né? Então cada DVD é um biografado, então a gente tem aí Cary Grant, Charlton Heston, Roger Moore, Gregory Peck, tem as grandes divas de Hollywood, né? Todas elas ganham um DVD biográfico, ou seja, você vê nessa coleção como que os atores chegaram a virarem astros, né? As cenas toda a história. Exatamente, as cenas de bastidores e, claro, as cenas dos grandes filmes desses atores. Qual que você mais gostou que você tenha assistido dessa coleção? Olha, da coleção eu gostei muito do Cary Grant. O Cary Grant tem histórias fantásticas por trás, né? Assim, ele fez parte de uma era de Hollywood, que era a era de ouro, em que o ator, ele era protegido de tudo. Ele era controlado, tudo que ele falava, tudo que ele vestia, era tudo muito controlado pelos estúdios, né? Vale a pena. A gente tem também o Roger Moore, é muito legal, o Gregory Peck é muito bacana, né? Você tem aí Marlon Brando. Marlon Brando uma excelente dica, porque você vê tanto histórias da vida profissional dele, quanto pessoal, como a perda da mulher dele, etc e tal. É uma biografia muito bacana. Evidentemente que, como a gente está falando de uma coleção oficial de Hollywood e tal,
as grandes polêmicas, aquilo que a gente chama os babados, né? Não vão estar aí, evidentemente. Eles passam por cima de algumas coisas. Eles esqueceram dos babados. Exatamente. Então, mas de qualquer forma, é uma coletânea de imagens muito bacana. Tem alguns bastidores interessantíssimos e umas entrevistas boas de pessoas que não aparecem na frente das câmeras, como assistentes de direção, roteiristas, etc., que falam sobre como foi trabalhar com esses astros. E tem muita gente que mete o pau nesses artistas? Não nessa coleção. Nessa coleção, não. Eu acho que eles foram deixados de fora. Eu não gostei de trabalhar com esse cara, ele é muito malo, ele se acha. O Marlon Brando é um exemplo disso. A gente sabe de bastidor. Ele é bem mal-humorado. Era dificílimo. Ele trabalhou com Bertolucci, trabalhou com Coppola e nenhum diretor, e eu tô falando de grandes diretores, conseguia dirigi-lo. Ele fazia o seu personagem, né? Ele compunha o seu personagem. Ele era arredio. Exatamente. Mas é um grande ator. Né? Sim, é um grande ator, mas não deve ser fácil de dirigir uma pessoa assim, não deve. Não é. Ele só conseguia trabalhar com diretores que deixavam esse tipo de ator trabalhar. Faz aí, compõe o seu personagem da maneira como você quer, como era o caso do Coppola, do Bertolucci, davam algumas dicas, mas deixava ele bem solto. Se fosse, por exemplo, o caso do Stanley Kubrick, jamais isso ia acontecer, né? O Hitchcock, jamais. O Hitchcock e o Kubrick, ele punha na rédea curta os atores. Ou faz do jeito que tem que ser ou não faz. Ou não faz, né? O que não acho que é errado. Cada diretor tem uma opção, tem um estilo, que funciona melhor. Às vezes o diretor confia no ator, assim como no diretor de arte e tal, e deixa ele trabalhar livremente. Tem os outros que não confiam, que querem ter controle de tudo. A obra fechada, né? A obra fechada, exatamente. Deviam fazer um similar com atores e atrizes brasileiros, né? A gente tem aqui no Brasil aquela coleção da imprensa oficial, mas são livros, né? Não são DVDs. Não são vídeos. Mas é bacana. É legal, né? Pensou? Você pegar a história de um Paulo Altran. Do Anselmo Duarte, né? Do Oscarito. Muita coisa boa, hein? Muito legal. Mas fica aqui todas essas sugestões. O final de semana vai ser pequeno pra gente aproveitar tudo isso. Opa! Vai ser curto. Olha, se você quiser aproveitar também o seu tempo para conhecer um pouco mais sobre cinema, mesmo que você não queira trabalhar na área, mas quer assistir um filme e entender até como que um crítico de cinema pensa, tem todos os cursos da Academia Internacional de Cinema, né? Exatamente. Essa semana está começando, depois do feriado dia 11, está começando o intensivo digital. Quem quer aprender a rodar em película também, e os cursos teóricos, história do cinema, oficina crítica, estudos de direção, é muito legal, vale a pena. Para quem quer se tornar um cineasta e para quem só quer conhecer um pouco mais dessa arte, um pouco mais de cultura, de arte, né, de cinema, vale a pena. Olha, o telefone da Academia Internacional de Cinema é o 0 operadora 11 3826 7883. 3826 7883. Boa semana para você, tchau, bom fim de semana. Curta bastante a bebezinha. Até mais, obrigado. Luísa, né? Luísa, daqui a 1 mês e meio tá chegando. Junto com a Giovana, as duas vêm juntas. Que legal, né? Sexta-feira